a 3, nós vamos para a parte 3 agora, que é sobre elipses, tá? A elipse, ela tem 3 tipos de construção, tá? Nós vamos começar pela primeira aqui, que é a elipse de centro, tá? Nós vamos utilizar sempre os mesmos valores, para que vocês tenham noção da diferença em construir uma e outra, tá? Essa primeira, como eu falei aqui, ó, nós vamos definir o centro, a distância que tem do centro até um ponto e depois do centro até outro ponto, tá? Que são os eixos. Então, primeira medida, ó, 300 milímetros. Agora eu vou só fazer ela ortogonal, tá? Depois eu vou mostrar como é que ela é inclinada, como é que nós podemos inclinar essa elipse. Dei o tamanho de 300 milímetros e agora estou dando tamanho de 100 milímetros, tá? Então, 300 milímetros vai até o centro, né? Vou pegar o centro aqui, ó, só para vocês notarem, ó, 300 e 100, tá? Agora eu vou pegar a segunda elipse. Bom, vou dar um comando aqui para vocês verem como é que vocês podem ativar o comando. Pelo comando no teclado. Vocês vão digitar EL e Enter, tá? Aí vocês podem chamar de centro, tá? Que é a primeira que nós fizemos, que é a de centro, ou a de arco, porque essa que é dado o comando naturalmente vem nessa aqui, ó, na elipse de eixos, que é essa que nós vamos fazer agora, tá? Também não vou colocar inclinação, vou só botar os valores para vocês verem a diferença. Então, ó, 300 e 100. Qual que é a diferença? A diferença, como eu mostrei para vocês, é aqui o 300 ele começa do centro até uma das bordas, digamos assim, um dos quadrantes, né? Esse aqui é chamado de quadrante. E aqui é o diâmetro, né? Que é 300 milímetros, tá? Olha lá, 300 milímetros e 100 milímetros. Você pode notar que a altura é a mesma, tá? Então essa é a diferença entre se pegar elipse de centro e elipse de eixo, tá? E a elipse de arco, EL, Enter, vou dar um toque na seta aqui e vou pegar a de arco. A de arco vocês vão ver que é muito parecida com uma dessas duas, né? Tentem notar para ver qual que é a diferença, qual que é a semelhança com elas. Ó, vou dar um tamanho de 300 e depois vou definir o arco, tá? Primeiro, quer dizer, o primeiro tamanho, o segundo tamanho, então vou dar o tamanho de 100. E agora o arco. O arco é sempre o início e o fim, né? Digamos que eu queira que ele comece aqui em 90 graus, tá? Vou digitar aqui, ó, 90. É onde ele vai iniciar. E agora o fim, né? Vou digitar 300. Tá? Então ele começou aqui em 90 graus e acabou em 300. Tá, mas por que aqui é 90? Porque a elipse eu comecei desse ponto. Se eu tivesse começado do outro, né, vou dar o comando aqui, EL Enter, especificar um ponto, né, vou usar com F8, valor 300, o outro valor é 100, tá? Ah, esqueci de dar o comando arco. De novo, Enter, desculpa, estou falando arco e a elipse. EL Enter, vou especificar o primeiro ponto, tá? Vou dar um tamanho de 300. Elipse de arco, especificar o primeiro ponto, 300. Depois o segundo, que é 100. Tá? Como eu comecei aqui, notem, ó, vou tirar o F8. Ele vai começar aqui, ó, o 0. Tá? O 0 agora é aqui. E vai começar a aumentar nesse sentido. Tá? Antes eu tinha começado nesse ponto, então ele vai sempre no sentido anti-horário. Então ele começou aqui no 0, 90, 300. E aqui eu comecei nesse ponto. Então aqui é o 0, 90 e vai aumentando nesse sentido anti-horário sempre. Então digamos que eu queira começar ele com um ângulo de 20 graus. Tá?
É ali que ele vai começar. Aonde é que eu quero que ele finalize? 210. Tá? Então, esse arco aqui é muito parecido com um arco de eixos, tá? E não com um de centro. Então, se vocês forem iniciar ele, né, vocês têm que lembrar que ele é muito parecido com o do eixo. Então, vocês têm que ter a medida total dela, né? Vocês vão ter que digitar o tamanho do eixo e não o tamanho do centro. Não é nada difícil, na verdade aqui essa medida aqui é o dobro dessa aqui, né? E como é que nós vamos fazer inclinado então? Uma elipse inclinada, vamos fazer uma elipse de centro inclinada. Vamos primeiro especificar um ponto, né? Vamos colocar aqui, ó, 300 com um ângulo tab de, vamos usar esse 150 mesmo, 150 graus. Ó, então esse centro já foi definido como esse ponto. Agora só tenho que dar outra medida. No caso aqui vamos usar 100. Ficou inclinada. Agora vamos usar uma elipse de eixo. Tá? Também vamos fazer inclinada. Vamos começar aqui da direita, fazer para baixo agora. 300 com ângulo de 120. Tá? Então, ó, esse é o ângulo aqui, ó, 120. E agora eu vou definir esse tamanho aqui. Vou deixar 100 também. Tá? Então dá para ver que o ângulo agora de inclinação do eixo ficou aqui, ó. Tá? Nesses dois quadrantes aqui. Daqui até aqui. Tá? Então é assim que se constrói as elipses, tá? Tanto de centro, quanto de arco, quanto de eixo. Tá bem? Então, a parte 3 fica por aqui. E a parte 4 vai ser um exemplo, então, com essas ferramentas que nós aprendemos hoje na aula 3. E depois vai ficar um exercício para que vocês executem essas ferramentas, né, para elaborar um desenho, então, com todos esses comandos aí. Tá bem? Então, até a próxima.